Bem, meus irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, dar um bom dia, esse dia tão especial para nós, cristãos, que nos lembramos do sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, e ali quando ele proferiu essas 7 palavras benditas, eu quero, nesse instante, meus irmãos, dar início então a este culto das 7 palavras de Jesus Cristo na cruz. Nós vamos iniciar fazendo a leitura do texto que se encontra em Isaías, capítulo 53, versículo de 1 a 12. Esse texto que vai nos mostrar, então, a profecia da vinda do nosso Salvador. Então, vamos fazer a leitura de forma responsiva. Eu vou estar lendo o versículo primeiro e, assim, alternadamente, os irmãos que estão presentes na sala estarão responsivamente fazendo a leitura. A palavra de Deus, então, nos fala assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos,
porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Que o Senhor aplique em nosso coração a leitura da sua palavra para a edificação de nossas vidas, nos fazendo lembrar esta profecia que gloriosamente se cumpre no nosso Senhor e Salvador Jesus. Queridos, vamos ter uma palavra de oração. Nesse instante, eu quero convidar para fazer esta oração o irmão, o diácono Wellington. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o seu nome, Pai amado, porque nesta manhã estamos aqui presentes, ó Pai, para lembrar da tua obra redentora, para lembrar, ó Pai, pelos nossos pecados que foram pagos naquela cruz. Nós te louvamos, ó Deus, por todo o teu plano de salvação, e te louvamos, Senhor, porque o Senhor, desde antes da fundação do mundo, ó Pai, proveu o teu Filho para ser entregue, ó Deus, como oferta pelos nossos pecados. Te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, ó Pai, nos dando graça, nos dando a tua salvação e nos dando, ó Pai, entendimento para entender a tua palavra, Pai amado. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja com a tua igreja, que hoje se reúne, ó Pai, para te louvar e para te adorar por tamanha obra. Nós te adoramos, ó Deus, e pedimos que o Senhor seja conosco, Pai, nos ajudando, nos edificando e nos mostrando, ó Pai, nessas 7 palavras da cruz, aquilo que o Senhor quer de nós e aquilo que o Senhor já nos revelou por meio da tua palavra e da Bíblia. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos abençoe. Prepara os nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor mesmo tem a dizer. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amados, continuemos o louvor ao nosso Deus, agora através de um cântico, né? Cântico 198, do nosso Inário Novo Cântico, a Salvação Graciosa. Mensagem do Senhor, aleluia, palavras do bom Deus de amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Orai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus já satisfez na cruz. Sua vida ele entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá nos céus. Redenção aqui vos traz, aleluia, convertei-vos ao Salvador. Salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar.
aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor, anunciai o seu perdão, aleluia, proclamai a grande redenção. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Amém. Meus amados, então vamos iniciar, né, com a primeira palavra proferida por Jesus Cristo na cruz do Calvário, né, com o nosso irmão o presbítero Wellington. Está com a palavra. Bom dia a todos, irmãos. Essa primeira palavra, nós vamos estar fazendo a leitura em Lucas 23. Vamos fazer a leitura dos versos de 33 e 34. Lucas 23, 33 e 34 diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Amém. Nós vemos, né, nessa primeira palavra, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Para nós meditarmos um pouquinho mais a respeito dessa palavra de Jesus ali na cruz, nós temos que notar o sofrimento de Jesus, né? Que já começou logo depois da última ceia, onde ele estava reunido com os seus discípulos. Logo depois, ele foi preso, traído por Judas, que era um dos seus discípulos. Ele foi levado perante ao Sinédrio, onde foi condenado por 2 crimes, né? Pelo crime de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Jesus, ele foi humilhado, espancado, né? Xingaram ele, bofetearam, fizeram as maiores atrocidades que nós podemos imaginar com o nosso mestre, né? Eles chicotearam, né? E a gente sabe que aquele chicote, as suas cintas na ponta, né, eles colocavam ossos, né, pedaços de ossos que cravavam na pele de quem era chicoteado e arrancavam pedaços de sua carne, né? Que sofrimento que o nosso mestre passou ali, né? Que o nosso Senhor, o nosso Salvador sofreu. A gente vê que, mas ele foi e não abriu a sua boca. E como ovelha, ele foi levado ao matadouro, né? Mas ele não foi, né? O nosso Senhor, ele não foi para a cruz porque Pilatos, né, o condenou. Mas ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. E ali ele foi crucificado no meio de 2 malfeitores, como se ele fosse o maior criminoso, né? Ele foi condenado no meio dos 2, ele foi considerado o maior criminoso ali entre os outros 2 que estavam com ele ali na cruz, um de cada lado. Mas ali na cruz nós vemos o maior discurso, né, que a humanidade já pôde ver, onde Jesus usou aquela cruz como um verdadeiro púlpito e nos deixa as suas últimas 7 palavras, né, as últimas 7 mensagens ali na cruz. E a primeira palavra, a palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira palavra é uma oração, né? Um clamor ao Pai
pedindo perdão pelos seus acusadores, pelos seus algozes, por aqueles que estavam humilhando, maltratando, espancando a Jesus. Ele estava com muitas dores, sede, cãibras por todo o corpo, né? E diante de uma situação assim, de tanto sofrimento, né? Qual que é o natural do ser humano? É de se revoltar, é de se irar, é de pedir justiça para aqueles que estavam fazendo isso com ele. E ele, tendo todo o poder, poderia, com uma só palavra, exterminar, né, todos ali, condenar aquelas pessoas. Mas, no meio de dois ladrões, a primeira palavra que ele profere é uma palavra de perdão, né? É uma intercessão. Jesus, né, intercedeu pelos seus inimigos. Nós vemos aí o texto que nós lemos em Isaías 53, lá, o versículo 12. Isaías já havia profetizado realmente o que ia acontecer ali na cruz, né? Onde ele levou sobre si o pecado de muito e pelos transgressores intercedeu, né? Que maravilha, né? Jesus intercedendo por aqueles seus acusadores, pelos seus inimigos, né? Nós vemos essa oração que foi do íntimo de Jesus mesmo. Jesus orou, né? Não foi uma coisa que ele falou da boca para fora, mas foi do íntimo do seu coração. Ele pediu mesmo, né, para que Deus perdoasse aqueles seus inimigos. E ele ainda ameniza: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, né? É claro que ninguém ali era desculpável da culpa que eles cometeram de estar crucificando uma pessoa justa, mas eles estavam cegos espiritualmente, eles não sabiam que estavam realmente crucificando o Messias, né? Que Jesus era o Salvador, que Jesus era aquele Messias prometido. Então, Jesus intercede ao Pai nessa oração, pedindo perdão por aqueles seus inimigos, por aqueles que estavam o acusando, maltratando, né? E o interessante que nós vemos nessa oração de Jesus, será que essa oração de Jesus que ele fez ali na cruz, pedindo pelos seus inimigos, será que foi ouvida? Né? Será que Deus ouviu essa oração de Jesus? Nós podemos ver que sim, não somente foi ouvida, mas também foi atendida, né, essa oração. Logo, a prova é que podemos ver que pecadores culpados e merecedores do perdão divino foram imediatamente alcançados, né, por essa graça, pelaquela oração que Jesus fez ali na cruz. E nós temos dois exemplos aqui que podemos citar. O primeiro exemplo é o do próprio ladrão ali, que estava ali do seu lado na cruz, né? Um dos ladrões que estava ali também crucificado clamou pela misericórdia de Cristo, reconhecendo a sua divindade, o seu senhorio, né? Ele ouviu a oração do mestre e isso foi o que faltava para ele se arrepender e crer no Senhor Jesus e ser salvo naquele momento, né? E o segundo exemplo também que nós vemos logo depois é o exemplo do centurião, né? O homem que estava ali comandando todo aquele procedimento envolvendo a crucificação de Jesus. Nós vemos aqui em Lucas mesmo, no verso 47, né? O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo, né? Não tinha pecado nenhum. Ele não poderia dizer essas palavras sem que a obra da graça tivesse alcançado o seu coração. Ele ouviu também a oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, irmãos, interceder por aqueles que não nos são agradáveis, interceder por aqueles que parecem ser nossos inimigos, é uma tarefa que nos exige muito, é difícil, é um exercício espiritual penoso. Isso nós devemos reconhecer. Mas preste atenção nisso. Quando nós intercedemos de forma sincera, nós não somos capazes de prever o resultado. Deus irá fazer muito mais
do que tudo o que pedimos ou pensamos. Perdoar é um gesto nobre que nós podemos observar na vida dos verdadeiros servos de Deus, piedosos. Nós temos muitos santos, muitos exemplos nas Escrituras que perdoaram os seus inimigos. Um deles, né, que nós conhecemos, que é Estevão, que talvez seja o exemplo mais parecido com o de Cristo. Perdoar é um reflexo da graça de Deus na vida daqueles que são seus servos. Perdoar é difícil, mas é um gesto nobre que Deus espera de nós. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tudo isso que Jesus fez ali na cruz foi por amor a cada um de nós. Que Deus nos ilumine, né, e que nos ensine com essa grande mensagem de amor e de perdão que Jesus nos deixou ali na cruz. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Graça e paz, irmãos. Segunda palavra de Jesus, que está em Lucas 23, 43. Vamos estar lendo do versículo 39 ao 43, para nós entender todo o contexto dessa palavra de Jesus, segunda palavra do Senhor Jesus. Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Palavra da salvação, segunda palavra de Jesus. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Palavra de salvação. Palavra de salvação para a minha vida, palavra de salvação para a sua vida, segundo a palavra de Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, não é por mérito. Esse malfeitor que estava à direita de Jesus, ladrão, esse homem, ele não merecia, como nós não merecíamos também a salvação. Não é por obras. Este homem havia, toda a sua vida, feito, as obras deles eram más. Mesmo que fossem obras que viessem serem boas, não é pelas obras. Também não é pela dor. Às vezes as pessoas falam: não vem por amor, vem pela dor. Se fosse pela dor, esses dois seriam salvos, porque era a pior morte que existia na época, a crucificação, de dor, de agonia, de sofrimento. Não é pela dor. Também não é por querer, não é por vontade própria. Posso querer, mas é por crer e ter fé no Senhor Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele tem a vida eterna. E é pela graça de Deus, exclusivamente pela graça de Deus, o agir de Deus em nossos corações, a regeneração do homem. A salvação é pela graça. Para nós, é de graça,
nós recebemos de graça a salvação para nossas vidas. Nós temos aqui crer e ter fé no Senhor Jesus como Filho de Deus, como Senhor e Salvador. Mas para Jesus, nós vimos que ele pagou um alto preço. Todo aquele sofrimento, toda aquela dor, aquela morte ali de crucificação na cruz, ele não merecendo, ele sendo inocente, ele pagou por nós, pelos nossos pecados. Meus irmãos, que nós podemos ver aqui, nesses dois homens, dois grupos de pessoas também. Aquele primeiro ladrão, à esquerda de Jesus, representado aqui por um grupo de pessoas que tem a esperança em Cristo Jesus limitada somente nesta vida, só nas coisas dessa vida. Ele disse: se for mesmo Filho de Deus, tira-nos daqui, salva-te a ti mesmo e a nós também. E muitos pensam, limitam a sua esperança em Cristo Jesus somente nessa vida. Por um emprego bom, por uma enfermidade, para Jesus curar uma enfermidade, por um problema familiar ou outro problema. Sim, Jesus pode, sim, mas é muito mais além disso. Em 1 Coríntios 15, 19, Paulo vai dizer aos Coríntios assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Há também esse segundo grupo, agora de pessoas, representada por esse segundo homem, à direita de Jesus, que são aqueles que recebem a salvação, que crê com o coração e confessa a fé em Jesus Cristo. Aqueles que vê o Senhor Jesus ali como um salvador de suas vidas. Não limita apenas nesse mundo, nessa vida, mas além deste mundo, depois da morte, que tem um reino preparado para nós. E confia que Jesus Cristo é esse caminho para nos levar ao paraíso, para nos levar ao Pai. Então, há esses dois grupos de pessoas. Aqueles que vê Jesus como simplesmente neste mundo, limitado a esse mundo, a esperança, e aqueles que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, para uma vida além da morte. Palavra de salvação de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa palavra de verdade para todos nós. Essa palavra que combate também alguns pensamentos errados, heresias, que nós ouvimos falar. E uma delas é que, daqueles que pensam que a morte é o fim. Aqueles que pensam que somente essa vida. Então, viva do jeito que querem viver, aproveitem a vida, porque é só essa vida. Acabou, morreu, acabou. E essa palavra de salvação para todos nós nos diz que não é. Com certeza não acaba. Nós temos um lugar especial para nós, o paraíso, o reino de Deus, onde Jesus vai nos levar para lá. Também um segundo pensamento aqui a respeito do purgatório, onde teria que ficar ali, naquele lugar, para depois ir para o paraíso. Para ali estar pagando seus pecados, purgando seus pecados,
Jesus já está pagando na cruz, já pagou ali na cruz os seus pecados, os nossos pecados. Jesus não disse, hoje mesmo estará no purgatório. Ele disse, hoje mesmo estarás no paraíso. Então é um pensamento também errado que essa verdade da palavra de Deus traz a todos nós. E um terceiro pensamento também é sobre a reencarnação, onde as pessoas têm que se reencarnar para encontrar um nível mais elevado, mais superior, para estar indo ao paraíso. Jesus não disse, hoje mesmo vai ser reencarnado aquele homem. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se alguém tivesse de pagar o pecado ou ser reencarnado para melhorar as suas vidas, seria aquele homem, pela sua vida de pecado. Mas não, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação para aquele homem. Essa é a palavra de salvação para as nossas vidas. Então, essa palavra para nós, essa esperança viva em nossos corações, para aqueles que crêem no Senhor Jesus. Irmãos, também em Eclesiastes, na palavra de Deus, em Eclesiastes 12:7, vai dizer assim, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. É a confirmação das coisas de Deus, da palavra de Deus, que o corpo vai para a terra, mas o espírito vai para Deus, para aqueles que crêem no Senhor Jesus. Sabemos e esperamos que ficaremos com o Senhor até a volta de Jesus, onde então ele vai separar os bons dos maus. Aquele à sua esquerda que não creu no Senhor Jesus será ressuscitado também para a condenação eterna. Mas aqueles que estão à direita do Senhor Jesus vai ser ressuscitado num corpo glorificado para estar na glória com o Senhor eternamente. Unirão então o espírito e o corpo glorificado, ressuscitado, para estar morando na glória com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Essa é a palavra de salvação de Jesus para todos nós. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez e faz e ainda de fazer por nós. Continuando, irmãos, vamos estar então prosseguindo para a terceira palavra dita por Jesus na cruz. Essa palavra se encontra em João, né, no Evangelho de João. Nós vamos ler aqui do versículo 25 ao 27, que diz assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Meus irmãos, Jesus sempre estabeleceu as suas relações. Ele escolheu os seus discípulos, até mesmo Judas, né, o discípulo que o traiu. Ele escolheu quem curar, ele escolheu quem expelir demônios, ele escolheu até mesmo quem ele ia combater, como os fariseus. E ele também estabeleceu o seu poder sobre o diabo no deserto. Mas e com a sua família, né? Afinal, família a gente não escolhe, né? Mas nós podemos também afirmar que Jesus também escolheu estabelecer qual seria o relacionamento com a sua família. Imaginem, Jesus, ele não surgiu já velho, já pronto para o seu ministério. Jesus, ele precisou nascer de uma mulher, ele nasceu
como qualquer pessoa nasce, um recém-nascido, ali ele dependeu da sua mãe, ele teve um contato direto com Maria, ele também foi dependente de José para te sustentar, ele aprendeu com José um ofício mais tarde para poder trabalhar e também ter o seu sustento, ele também conviveu com seus irmãos. Mas, em todo instante, ele estabeleceu qual seria o relacionamento com a sua família. Afinal, ele não era apenas um menino comum, mas ele era o próprio Filho de Deus. Vamos tentar nos colocar no lugar de Maria nesse momento, por alguns segundos, né? Maria era uma mulher que deu à luz, que protegeu, que alimentou, que viu aprender a andar, que ensinou as primeiras palavras para o seu próprio Salvador. Ela teve a responsabilidade de cuidar do Filho do Deus Criador de todas as coisas. E certamente, em meio a tudo isso, ela não compreendia muitas coisas. Certamente, o amor por Cristo, o amor ali pelo seu filho, certamente superou muitas dúvidas que ela teve ao longo de toda essa trajetória. Como seria para Maria ser mãe e ser serva ao mesmo tempo? Educar, instruir, corrigir uma criança, mas ao mesmo tempo aquela criança ser, na verdade, a solução, a redenção para todos os seus pecados, todos os seus erros. Jesus, ele nunca tratou Maria como mãe. Ele nunca diz, nós não temos isso registrado na Bíblia, que Jesus tenha mencionado Maria como mãe, muito menos José como pai. Afinal, Jesus, inclusive, corrigiu, em diversos momentos nós vemos Jesus corrigindo algumas pessoas, né, que andavam junto com ele, até mesmo Maria, né, quando ele a chama por mulher, quando ele pergunta, questiona, né, que parte ele tem com ela. Obviamente, a gente não entende que Jesus era uma pessoa que grosseira, né, que desonrava seus pais, jamais. Mas ele nunca a tratou como mãe, nunca tratou Maria como preso ali a um laço sanguíneo, porque Jesus, ele tinha pleno conhecimento de que ele era o Filho do Deus vivo e apenas o Deus Pai era digno, né, de ser chamado Pai. E Maria foi uma mulher utilizada ali por Deus para poder gerar, para poder cuidar, para poder ensinar, mas que a sua atuação não estava limitada à sua família, não estava limitada ali aos seus laços sanguíneos. Mas Maria certamente o via como um filho. Durante toda a trajetória esteve ao seu lado, e nós vemos aqui no texto que ela estava junto da cruz nos seus últimos momentos. Ela também estava lá. Ela viu Jesus nascer, ela viu Jesus crescer, o ensinou, ela viu Jesus iniciar o seu ministério, e ela estava lá no fim, quando Jesus estava pregado naquela cruz. Ela viu seu filho ser julgado injustamente. Ela viu seu filho apanhar muito, também carregar um pesado tronco por um longo caminho e ser pregado vivo numa cruz de madeira, um material que todos os dias ele trabalhava como carpinteiro. E em meio a tudo isso, ela não podia fazer nada. Mas esse texto aqui, no Evangelho de João, não se trata sobre uma mãe buscando por justiça ou lamentando a morte do seu filho. Esse texto, ele é sobre um filho que transborda amor desde a eternidade. E mesmo sendo o herdeiro de toda a criação, diante da morte que aconteceria em instantes, ele olhou para sua família e demonstrou amor. Jesus, ele era o primogênito de Maria, e naquela época, ser o primogênito te dava diversas responsabilidades. Ele precisava cuidar da sua mãe. A sua mãe provavelmente já era viúva, e mesmo que ele tinha outros irmãos, que inclusive nós entendemos pelo texto bíblico que ainda não criam em Jesus, ainda não criam, né, nas palavras de Jesus, ele precisava cuidar da sua mãe. Ele tinha essa responsabilidade moral, né, como um filho mais velho. Então, ele se preocupa com Maria, ele tem essa noção de que ele precisava cuidar da sua mãe. E ele confia ao seu discípulo mais querido que cuidasse dela, o discípulo João. E isso é amor, essa é a demonstração de amor. Aquele olhar que Jesus lança para Maria é um olhar de amor. Aquela mulher, Maria, que lançava seu olhar para o Messias, né? Desde que ele nasceu,
Desde quando era uma criança, depois se tornou um adolescente e, por fim, um adulto, agora recebe um olhar de compaixão e de amor. A cruz, meus irmãos, ela estabelece relações que até então não eram possíveis, que vão além de sangue. E isso a igreja também recebe. Você tem mãe, talvez a sua mãe já não esteja mais presente, mas você tem a sua mãe. Mas na igreja você também tem outras mães. Você pode ter ou não irmãos, mas na igreja certamente você terá irmãos e irmãs. Por meio da relação de Cristo, nós somos uma família, nós somos um só corpo. E o mesmo cuidado que Jesus teve com a sua família, ele tem com a igreja, ele tem com cada um de nós. O olhar que Cristo lançou para cada um de nós naquela cruz é um olhar de compaixão, de misericórdia e de amor. Que Deus nos abençoe, que Ele possa sempre nos mostrar, né? Possa abrir os nossos olhos para enxergar que naquela cruz Jesus nos mostrou uma palavra de perdão, uma palavra de salvação e também uma palavra de compaixão e amor, quando Ele se refere a Maria com cuidado, com toda a sua preocupação. Que Deus nos abençoe. Verem aí. Meus queridos irmãos, maravilhoso ouvir a palavra de Deus, né? Como é edificante. Ouvimos essas três expressões extraordinárias, né, do sermão de Cristo. Vamos continuar agora louvando ao Senhor, nosso Deus, e vamos louvá-lo com um dos nossos cânticos, o hino 266, que vai mostrar exatamente o madeiro onde ele foi pregado por nós. Louvemos a Deus.
nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Glória a Deus, que coisa maravilhosa saber que o triunfo de Jesus na cruz do Calvário nos trouxe esse gozo, esta alegria plena. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versos de 19 ao 22. Eu estarei fazendo essa leitura e os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Diz assim, então, a palavra do Senhor nosso Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Até o verso 22, que Deus, sua infinita graça e misericórdia, aplique em nosso coração a palavra que lemos nesse instante também. Meus amados irmãos, prossigamos então ouvindo as palavras da cruz, agora a quarta palavra de Jesus na cruz. Olá, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Essa manhã tão especial, né? Essa manhã onde nós podemos estar cultuando o nosso Deus, onde podemos estar meditando sobre essas 7 palavras proferidas por Jesus lá na cruz do Calvário. A quarta palavra está registrada lá no Evangelho de Mateus. Vamos estar abrindo nossas Bíblias, Mateus 27, 46. A palavra diz assim: Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Palavra também muito especial. Eu gostaria de estar até trazendo algumas particularidades dessa palavra. É uma palavra que foi citada nos 2 evangelhos, né? Foi citada tanto em Mateus quanto em Marcos. Marcos, ele muda um pouquinho, ao invés de Eli, ele fala Eloi, né? Mas que tem o mesmo significado, né? E também é um cumprimento, né? Lá de Salmo 22, né? O primeiro versículo, que Jesus fala exatamente as mesmas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, não tem como nós estarmos falando essa palavra sem estarmos muito temerosos, né, diante do acontecido, né? Essa palavra, eu acho que foi mais do que uma frase, mais do que algumas palavras ditas, foi um grito de lamento, um grito de angústia proferido por Jesus lá na cruz. Um grito em forma de pergunta, olha que interessante, né? Dita para nós, revelada até em outro idioma, né, no aramaico, depois traduzido, né, para nós, mas foi um grito de Jesus lá na cruz, um grito de angústia,
um grito de lamento em forma de pergunta. Deus meu, por que me desamparaste? É uma pergunta interessante que faz nós estarmos meditando, né? Por quê? Como assim? Por que Jesus foi desamparado? Por que Jesus foi abandonado lá naquela cruz do Calvário? Então, essa pergunta faz com que nós estejamos refletindo em outras perguntas que nós podemos estar fazendo. Por lá em Hebreus 7, 26, fala que Jesus, ele era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, ou seja, ele não tinha cometido pecado nenhum. Lá em 1 Pedro 2:22, que fala que Jesus nunca cometeu pecado nenhum. Lá em 1 João 3:5 diz que não havia pecado em Jesus. Então, cabe a nós estarmos fazendo essa pergunta. Por que, então, que ele foi abandonado? Por que, então, Jesus foi abandonado lá na cruz do Calvário? Por que Jesus foi desprezado pelo seu próprio Pai? Né? Então, nós podemos estar tentando responder essa pergunta de Jesus lá na cruz do Calvário com essas perguntas, meditando em cima dessas perguntas. Por que Jesus sendo santo, imaculado, não tendo pecado sobre ele, por que ele foi abandonado lá na cruz do Calvário? E faz com que nós estejamos refletindo, né, e tentando achar uma resposta para essa pergunta. Né? E não tem como nós estarmos tratando dessa palavra de Jesus sem voltarmos um pouquinho, algumas horas antes, né, desse momento, quando Jesus estava lá no Getsemane, né, que ele subiu no Getsemane para estar orando, né, subiu com os seus discípulos, foi orar, os discípulos não conseguiram, né, dormiram, enquanto Jesus estava orando, clamando a Deus para estar passando dele aquele cálice. Em Lucas diz que, Lucas 22:44, que Jesus estava uma angústia tão grande naquele momento de Getsemane que seu suor se tornou em gotas de sangue. Então, ele já sabia o que estaria acontecendo com ele. Já sabia o que haveria de acontecer com ele algumas horas depois. Que eu creio que é exatamente nesse momento. A Bíblia diz que da hora sexta à hora nona houve um grande trevas naquele local. Né? Então, talvez as pessoas estavam alvoroçadas sem saber o que estava acontecendo. Talvez deixaram até de lado um pouco o que estava acontecendo com Jesus Cristo, com os outros ladrões, né? Preocupado com o que estava acontecendo, ou seja, foi abandonado pelas pessoas também, né? Porque elas começaram a se preocupar com outras coisas, né? Mas nós vemos claramente ali o agir de Deus, né? Sobre o que estava acontecendo naquele momento. Né? Então, o que Jesus passou no Getsemane ele sabia o que estaria acontecendo algumas horas depois. Esse abandono, esse desprezo do seu próprio Pai. Né? Nós sabemos que o sofrimento da cruz em si, o sofrimento físico em si foi terrível. Né? Todos nós sabemos, já vimos isso nessa manhã, né? Aqueles cravos em suas mãos, aquela coroa de espinho, ter sido açoitado, esbofeteado, né? Ter sido zombado, ter sido cuspido, né? Então foi terrível o tamanho de sofrimento físico, o tamanho sofrimento psicológico que ele sofreu lá naquele momento. Mas não tem nada que supere esse sofrimento do abandono do seu próprio Pai. E justamente isso que eu gostaria de estar tentando meditar com os irmãos, tentando trazer para os irmãos. Tá bom, por que Jesus fez essa pergunta? Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Como que nós podemos estar respondendo essa pergunta? Justamente por quê? Porque quando Deus viu seu filho lá na cruz, ele não viu seu filho lá na cruz. Ele viu o seu pecado, viu o meu pecado sobre Jesus Cristo lá. E Deus sendo santo, Deus sendo completamente santo, que não atura o pecado, ele olhou para Jesus Cristo e virou o rosto de Jesus Cristo, porque ele olhou lá e viu uma pessoa amaldiçoada com os nossos pecados. Amaldiçoada com o pecado da humanidade, o pecado daquelas pessoas que ele veio para estar salvando. Então, isso talvez seja a grande resposta que nós precisamos estar meditando, né? Deus sendo santo,
ele não atura o pecado. Por isso, se ele virou o rosto do seu próprio filho, que estava com todos os pecados daquelas pessoas que estariam sendo salvas sobre os seus ombros. Né? E isso faz com que nós estejamos meditando, né? Puxa vida, mas foi assim. Né? Então, cabe a nós estarmos meditando. Pô, tenta imaginar o pior dos seus pecados, aquele que você tem até vergonha de estar pensando, de estar falando. Esse pecado estava sobre Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Esse pecado fez com que Deus o desprezasse, fez com que Deus virasse o rosto para com o seu próprio filho. Esse seu pecado, o meu pecado fez isso. Não era o pecado de Jesus, porque nós vimos lá que Jesus, no Cristo, ele não tinha pecado nenhum. Ele era imaculado, ele era santo, e somente ele era capaz de estar passando naquela cruz do Calvário. Somente ele tinha condição de estar lá, a estar levando sobre si os nossos pecados, né? Porque somente um cordeiro puro, imaculado, poderia estar levando esse fardo. Né? Então, talvez essa seja o grande cerne desse grito de lamento de Jesus Cristo. Por que me desamparaste? Por quê? Porque Deus é santo. Deus é santo e não suporta o pecado. Deus é santo e não atura o pecado. Deus é santo e odeia o pecado. Deus é santo e ele se afasta, vira o rosto do pecado. Por isso que Jesus Cristo foi abandonado lá na cruz do Calvário. E foi abandonado por um pecado que não era dele, um pecado que era seu, que era meu, um pecado que era nosso. Né? Muitas vezes nós falamos, né, que aquele local, aquela cruz era para ser nossa, de fato era. Só que, mesmo se nós estivéssemos lá, nós não teríamos condição de pagar aquilo. Mesmo se nós estivéssemos pendurados lá naquela cruz, nós não teríamos condição de pagar esse preço, que foi pago pelo único capaz de estar pagando, que foi Jesus Cristo. Por quê? Porque ele era imaculado, ele era santo, ele era puro, e não existia pecado nele. O pecado que era sobre ele era o nosso, era seu, era meu. Então, fica aí essa meditação, né? Quando nós estivermos no nosso dia a dia, nas nossas vidas, nos nossos afazeres, estarmos lembrando do que Cristo suportou lá na cruz do Calvário por nós, de ter sido abandonado pelo seu próprio Pai, por ter carregado sobre si os nossos pecados, para estar nos dando assim um livre acesso para com Deus. Está pagando um preço que nós não tínhamos condição de pagar, que você não tinha condição de pagar, que eu não tinha condição de pagar. E ele foi lá, assumiu, sofreu a ponto de horas antes estar suando gotas de sangue. Então, tenta imaginar a angústia que ele passou lá no Getsemane e a angústia que ele passou lá naquele momento da cruz do Calvário, no momento da crucificação, no momento do abandono, no momento de estar sozinho, literalmente, né? De estar sozinho com o fardo de todos os pecados. Olha, que peso gigantesco. Né? Então, cabe a nós estarmos meditando, né, no nosso dia a dia, como tem sido a nossa vida. Eu sei que, por mais que nós façamos, nós jamais vamos conseguir pagar o que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Mas cabe a nós meditar como tem sido a nossa vida diante de tudo isso, como tem sido a nossa vida diante do fato de Jesus Cristo ter morrido por nós lá na cruz do Calvário. Como tem sido a nossa vida? Será que nós temos buscado ter uma vida santa, uma vida de retidão, uma vida de pureza, uma vida que glorifica a Deus? Como tem sido a nossa vida? Como tem sido a sua vida, meu querido? Como tem sido a sua vida nos seus afazeres, na sua família, no seu serviço? Como tem sido a sua vida no meio social em que você vive? Será que você tem honrado esse sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário? Ou você tem vivido de uma forma leviana? Ou você tem vivido de uma forma, tanto faz. Deus é bom mesmo, ele perdoa tudo.
Como que você tem vivido? Como que nós temos vivido? Como que nós, povo de Deus, temos vivido diante dessa situação? Sabendo o que Jesus Cristo fez por nós lá no Calvário. Não tem cabimento nós estarmos vivendo de qualquer maneira nesse mundo. Não, nós temos que viver de uma forma íntegra, de uma forma que de fato glorifique a Deus, de uma forma que de fato honre ao nosso Deus, por mais dificuldade que nós venhamos ter diante das situações. Lute contra o pecado, lute contra as coisas que não agradam a Deus, lute contra as coisas, contra o seu próprio eu, lute contra as coisas do mundo que tenta entrar dentro das nossas vidas, que tenta entrar dentro das nossas famílias, que tenta nos persuadir a estar nos afastando dessa cruz de Jesus Cristo. Então, lute contra essas coisas do mundo. E lute para ter uma vida de santificação, uma vida de pureza, uma vida de retidão e uma vida que glorifica o nosso Deus. Meus queridos, então fica aqui essa quarta palavra de Jesus lá na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado porque Deus é santo e ele não atura o pecado. E o pecado que estava sobre Jesus Cristo era seu e era meu. Então, meus irmãos, estejam meditando nessa palavra e vamos procurar ter uma vida de fato de santidade, uma vida de fato de santificação, uma vida de fato que glorifica o nosso Deus em todas as áreas, em todas as circunstâncias que venhamos estar dando glórias a Deus. Né? Temos vivido nesses tempos tão difíceis, né, de pandemia, né? Tem tantas pessoas se achegando, tem tantas pessoas saindo também, desacreditadas com tudo, mas nós temos que estar confiando nesse Jesus Cristo, que entregou sua vida lá naquela cruz do Calvário, que sofreu, que foi abandonado por nós lá na cruz do Calvário. Ok? Que Deus esteja abençoando a vida de cada um, que Deus esteja nos capacitando a sermos servos melhores, honrando de fato aquele sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário. Ok? Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Amém? Dando continuidade agora, irmãos, a gente vai passar para a quinta palavra, que a gente lê em João 19, no versículo 28. João 19, versículo 28, nos fala assim. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Irmãos, nós já vemos até aqui, então, 4 palavras. A primeira palavra, a palavra do perdão. A segunda palavra, a palavra da salvação. A terceira palavra, a palavra do amor. E a quarta palavra, que o presbítero Walter acabou de mencionar, a palavra da angústia emocional e do abandono sofrido por Cristo. Agora a gente vai ver a quinta palavra, que a gente pode resumir como a angústia e a dor física que Cristo sofreu pelos nossos pecados. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê logo na sequência anterior, logo na quarta palavra, nós vemos um Cristo vazio, abandonado pelo seu Pai, e que estava sofrendo toda aquela carga emocional que ele estava tendo. E agora a gente vai ver como esse abandono e também a dor e tudo aquilo que ele passou para pagar os nossos pecados trouxeram também ele sob uma carga extremamente dolorida e uma carga muito física. Nós podemos ver 2 aspectos nesse simples versículo e nessas simples 2 palavras, que é tenho sede. A primeira é justamente essa, que é a principal, que a gente precisa ressaltar a dor que o nosso Salvador sofreu pelos nossos pecados. E para isso a gente vai recorrer a alguns outros textos que a gente pode ver aqui na Escritura. O primeiro deles, a gente já leu aqui, e o presbítero Walter já mencionou, que é no Salmo 22. O Salmo 22 ele é conhecido como o Salmo de sofrimento e da vitória do Messias. O Salmo 22 ele não foi escrito juntamente com esse evangelho, ele já havia sido escrito há muito tempo atrás. Mas a gente consegue ler assim, no Salmo 22, dos versículos 12 até os versículos 16. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abri a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-me como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os meus pés.
Isso aqui foi escrito milhares de anos antes de Cristo ser morto. Isso aqui conta a história que a gente estava vendo consumada aqui naquela cruz. Um Cristo que estava sofrendo, e sofrendo dores inimagináveis para a gente enquanto humano. No versículo 12 desse texto, a gente vê que Cristo estava cercado do que aqui esse salmo chama de touros de Bazã, que o rodeavam. Ele basicamente está falando daquele povo pecaminoso que falava contra ele, daqueles ladrões que estavam à sua volta e de todos aqueles que os condenavam. Então, o cercavam malfeitores, blasfemando e dizendo coisas sobre eles que não eram verdade, e imputando eles sobre uma culpa que não era dele. Isso por si só já trazia sobre si uma humanidade, uma carga humana muito pesada, uma carga que o fazia sofrer por dentro. Mas além disso, no 14 desse texto de Salmo que a gente leu, a gente vê literalmente Cristo falando que os ossos estão desconjuntados, ou seja, seus ossos estão fora de lugar. A gente sabe que as pernas do nosso Senhor foram quebradas. A gente sabe que o peso daquela cruz, muito provavelmente, poderia ter feito com que ele já não estivesse na sua plena sanidade dos seus membros superiores. Então, se coloque neste lugar. Imagine agora, essa palavra é para você imaginar todo o sofrimento físico que o nosso Salvador passou. Seus ossos estavam fora dos lugares, suas pernas haviam sido quebradas para aquele momento da crucificação. No versículo 14, a gente ainda vê que o coração dele se coloca como cera, como diz o salmista. Agora, imagine você a dor de ter o seu coração como se estivesse derretido. Imagine o sofrimento e a ardência que estava dentro do nosso Salvador naquele momento. É isso que esse salmo nos mostra, o sofrimento físico passado pelo nosso Salvador e pelo nosso Messias. No 15, ele fala assim: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim como deitas ao pó da morte. Caco de barro, o que essa expressão quer dizer? Eu acho que os mais velhos que já viram aqueles vasos de barro, quando ele quebra, vem aquele pozinho que é muito seco, extremamente seco. Talvez você que seja mais novo e nunca viu um desse, inclusive eu. Vamos imaginar um tijolo. Quando a gente tem vários tijolos numa construção e a gente tira aqueles tijolos, fica aquele pó seco embaixo, que é extremamente ressequido e que é muito seco. Aqui, Cristo ele relata que sua língua estava dessa forma. É como se já não tivesse mais nada ali, nem um pingo de umidade. E a língua chegaria a grudar no céu da boca. A gente vê isso relatado nesse Salmo 22. E no versículo 16, ainda nesse Salmo 22, a gente vê que cães me cercam, uma associação de malfeitores me rodeia. Transpassaram minhas mãos e os pés, cercado por todo aquele mundaréu de pessoas que estavam blasfemando contra o próprio Cristo, falando injúrias contra ele. Os seus pés ainda foram transpassados. Isso aqui já havia sido escrito lá no Salmo 22. Isso, inclusive, nos remete a um segundo aspecto que a gente tem desse versículo, que é que, além da dor física, nós podemos ver que Deus cumpre a sua palavra. Lembrando, toda a dor física nos ressalta aquele aspecto, o tenho sede dessa palavra, nos lembra, inculcados aqui na nossa memória, que nós estávamos falando do Deus que é 100% Deus, mas 100% homem. E nesse segundo aspecto, o tenho sede nos remete a alguns outros textos que também já estavam escritos. Um deles a gente já leu, que é aquele que está em Isaías 53. Isaías 53, ele fala literalmente que agradou a Deus moê-lo. Quando a gente pega essa expressão, a gente está falando da separação que ele teve, da angústia emocional que ele sofreu, mas também da dor física que foi necessária que o nosso Salvador tivesse para que os nossos pecados fossem pagos. Imagine que seria algo que a gente não conseguiria suportar. E que ainda que nós fôssemos crucificados no lugar dele, isso não seria o suficiente para pagar o peso dos pecados que estava sobre Cristo naquele momento. No Salmo 69, no versículo 21, nós lemos o seguinte: por alimento me deram fel e na minha sede me deram de beber. Esse Salmo 69 é conhecido como o lamento do Messias. Da mesma forma que o 22, ele já havia sido escrito há muito tempo antes de Jesus morrer. E aqui nesse salmo a gente vai ver o Messias lamentando por diversos aspectos após a sua chegada na Terra e como as pessoas o receberam e, por fim, como seria o seu fim. Mateus 27, 34 ainda fala assim pra gente, do 33 e o 34. E chegando a um lugar chamado Gólgota,
que significa lugar de caveira, dela iria beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Aqui a gente tem que pensar um negócio. Jesus falou que estava com sede. Por que deram vinagre para ele? Por que tinha vinagre ali ao lado? Vinagre não é algo que normalmente a gente toma para matar a sede. Mas o motivo do vinagre estar ali é porque uma profecia precisava ser cumprida. E é por isso que Deus ele cumpre tudo aquilo que ele falou que cumpriria. A profecia era o seguinte: quando nós lemos lá no Salmo 69, nós vemos que estava profetizado que ele seria oferecido fel, que é literalmente veneno, é a mesma coisa, e vinagre para o Messias. E quando a gente lê agora esse texto de Mateus, a gente vê que antes, no momento da sua crucificação, foi se oferecido para Cristo fel e vinagre, mas Cristo ele não tomou. Em Mateus a gente vê que ele não tomou naquele momento porque ele sabia que o que estava por vir era o que iria de fato remir os pecados dos pecadores, e ele precisava sentir toda a dor física da crucificação. Quando antes oferecem veneno e vinagre para Cristo tomar, ele não aceita porque ele sabia que a palavra de Cristo e que a palavra do Senhor Deus precisava ser cumprida. Então ele não aceita aquilo para que as dores que a cruz fosse proporcionar para ele fossem de fato as dores que tiraria de nós todo o peso do pecado. Então, irmãos, essa palavra traz esses dois aspectos. Primeiro, que Cristo precisou sofrer, e sofrer muito para que a gente fosse salvo. E segundo, que Deus ele cumpre aquilo que ele escreveu nas suas palavras. Ainda que ele precise entregar o seu filho com uma morte dolorida, mas uma morte que trouxesse a salvação para todos nós, enquanto filhos dele. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Nós vamos dar continuidade agora, falando da sexta palavra da cruz, palavra de vitória, que se encontra em João 19:30. O Evangelho de João, segundo João, diz o seguinte, o texto: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Nesta sexta palavra, o Senhor Jesus faz uma declaração fundamental para a nossa fé cristã. Está consumado. Tetelestai. Significa que, naquele momento, naquela circunstância, ele pagou de forma total o preço dos nossos pecados. Naquele momento, a obra salvífica estava realizada. A sua missão fora cumprida de forma absoluta. Lá, na cruz do Calvário, ele deu a maior prova de amor ao suportar em nosso lugar o juízo de Deus. Juízo que se faz necessário contra o pecado. Pecado este que nós cometemos. Então, de forma absoluta, única, ele cumpriu a vontade de Deus Pai. Tetelestai. Significa que a dívida estava paga. O trabalho fora realizado. A batalha fora vencida. A morte de Jesus Cristo nos ensina a grandiosidade do amor que Deus tem por nós. O sacrifício que ele, Jesus, realizou naquele ato ímpar nos direciona a Cristo como sendo o Cordeiro de Deus sem mácula, ou seja, a propiciação. O Evangelho de João 1:29, na parte B, diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus era necessário
para cumprir a justiça divina e obter a reconciliação de nós com o nosso Deus. E essa justiça, ela foi efetuada através da morte de Cristo. O autor de Hebreus, no capítulo 9, verso 22, nos diz o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário o derramamento de sangue para que nós fôssemos justificados dos nossos erros. Lá na carta de João, a primeira carta, verso 2, também diz isso. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ainda, em 1 João, capítulo 4, verso 10, diz o seguinte: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tinha como atribuição extinguir o nosso pecado. E ele cumpriu de forma cabal. Nesse sentido, ele também foi o nosso substituto. Nosso substituto, porque quem deveria estar naquela cruz era eu e você. Porque ele não conheceu pecado algum. 2 Coríntios 5, 21 deixa isso muito bem claro. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vejamos que, neste momento, o Salvador, um ser sem pecado, sem mácula, assumiu o nosso lugar para levar sobre si a justiça de Deus em nosso lugar. Hebreus 4:15 nos diz também: porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Naquele momento, ele nos substituiu, porque quem deveria estar ali éramos nós. Éramos nós que deveríamos estar naquele lugar, levando sobre nós o jugo dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados. Mas não, ele foi o nosso substituto. Ele tinha a função de nos resgatar. Por isso nós também vemos naquele ato a função do resgatador. A morte de Cristo pagou o preço da penalidade do pecado que era nosso. E naquele momento, aquela palavra tetelestai foi uma palavra de vitória. Vitória porque ele nos deu a vida. Ele pagou aquele preço altíssimo, para que nós tivéssemos vida eterna. Não por méritos nossos, não, muito pelo contrário, porque se nós fôssemos avaliar a nossa condição, era para nós estarmos naquele lugar. Mas ele, cumprindo fielmente a vontade do Pai, obediente, se deixou levar e padeceu com o propósito de nos resgatar da morte para a vida.
Mateus 20, 28 nos diz que, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Paulo, lá, quando ele escreve para Timóteo, em 1 Timóteo 2,6, ele também disse, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ora, essa foi a finalidade. Porque pelos nossos pecados nós estávamos fadados à morte. Romanos 6,23 deixa isso muito bem claro. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Com isso, com esse resgate, ele traz também na sua aba a reconciliação de nós com o nosso Deus. A posição, então, do mundo, dos eleitos em relação a Deus, foi modificada através da morte de Cristo Jesus. De tal modo que agora, aquele que crê é salvo mediante o sacrifício do próprio Cristo. 2 Coríntios 5, 18 e 19, Paulo diz o seguinte, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando a nós os nossos pecados, não. Agora, Deus não nos vê mais como transgressores, mas em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, Ele nos vê como novas criaturas redimidas por Cristo Jesus. Por isso, o está consumado é uma palavra de vitória. Sim, vitória. Tetelestai significa que a dívida foi paga, que o trabalho fora cumprido, que a batalha foi vencida. Nós ouvimos isso da boca do nosso Cristo. Com certeza, Jesus, naquele momento, ele ganhou o direito de gritar sobre a sua vitória. Quando ele morreu ali, como sacrifício perfeito, ele venceu o pecado, ele ganhou a guerra contra o adversário, e quando ele ressuscitou, depois de 3 dias, ele também venceu a morte. Portanto, o sacrifício de Jesus é a maior prova do amor de Deus por nós. Concluindo, então, meus irmãos, quando Jesus foi levado na cruz, ele concluiu o trabalho que o Pai o confiou. Ou seja, ele foi o nosso substituto. Também lá na cruz, ele pagou a nossa dívida e concedeu-nos o dom da vida eterna. Agora, temos perdão e salvação. Por causa da morte de Cristo, podemos tomar posse da vida eterna. O sacrifício de Cristo foi plenamente suficiente para nos oferecer essa redenção. Portanto, tetelestai, está consumado, foi um brado de vitória. E por isso nós também podemos dizer que somos vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Continuando, agora a última palavra, a 7ª palavra proferida por Jesus na cruz. E se encontra esta palavra em Lucas 23, verso 46.
Eu vou estar fazendo a leitura desse texto. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Meus queridos irmãos, num contexto bem remoto, nós olhando os salmos messiânicos, já foram citados vários deles, né? Textos também proféticos, como Isaías, e tantos outros que poderíamos citar, mas para que nos mostre realmente as profecias que se cumprem cabalmente, cada uma delas, desde um vinagre, desde uma roupa que se distribui, né? Enfim, um contexto também bem remoto, distante, que está no Salmo 31, verso 5, onde Davi, o rei Davi, em sua oração, ele clama a proteção de Deus, né, por conta do sofrimento que ele estava passando também, que o afligia. E ali ele demonstra uma confiança plena e total em Deus. Já disposto ali é como se dissesse: eu estou pronto. Eu confio na tua proteção, eu confio no seu livramento, na sua providência e confio na sua salvação. Então, estou seguro. Então, é com esta confiança, essa segurança que Davi vai expressar ali diante de sofrimentos também, de perseguições, de aflições. Ele vai expressar lá no versículo 5 desse Salmo 31 essas palavras: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele complementa: tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. É extraordinário, né? Ver Jesus referindo-se a este salmo também, neste momento em que ele entrega, mostrando o cumprimento de todas as coisas, assim como foi no Salmo 22, de uma forma plena, né? Isaías. E num contexto mais próximo, Jesus, no dia anterior, na sua morte, também, ao celebrar a Páscoa, a última Páscoa que ele celebra com seus discípulos, ele anunciou, então, a chegada deste momento. É por isso que acabamos de ouvir as 6 palavras anteriores, né? E nós percebemos em cada uma delas o exemplo supremo, né, de Jesus em meio ao seu sofrimento, e também a dor, a humilhação, e trazendo publicamente ao mundo o fechamento do cumprimento de toda a justiça de Deus, o nosso Pai. Ele vai enfatizar isso dentro de cada uma das palavras e ele fecha no final, né, entregando, confiando o Espírito nas mãos do Pai Celeste. Então, antes dessa palavra final, é preciso observar também o que ocorreu ali no templo, né? No templo de Jerusalém. Antes dessa palavra final, então, após o Senhor dizer está consumado, nessa palavra anterior, o fato, quando ele diz que está consumado, é imediatamente aquele véu que estava separando ali o lugar santo do Santo dos Santos, rasgou-se de cima a baixo. E ele é mencionado aqui mesmo em Lucas 23, 45, né, quando ele fala está consumado naquele momento, e é importante também os irmãos se lembrarem sempre de que no momento em que Jesus entrega o Espírito, no momento que ele está ali derramando o sangue na cruz, é o momento exato que pela última vez vai ser ali imolado o cordeiro, né, que era feito exatamente às 3 horas, né? De uma forma cabal, cumpre-se toda a lei, né? Toda a lei que ali se resume na justiça plena de Deus. Então, aquele véu que separava acabou agora está liberado o caminho, né? Conforme nós lemos em Hebreus
19 também. O caminho foi aberto agora, nós temos livre acesso por conta da consumação e por conta da finalização desta obra salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, ele diz, quando ele fala que está consumado, ele diz que totalmente a justiça de Deus está feita. O sacrifício de Cristo foi perfeito e foi suficiente. E foi feito uma vez só, para sempre, né? Conforme nos ensina o escritor sagrado aos Hebreus, né? Lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 9, verso 24 ao 28. Né? Então, ao entregar o seu Espírito nas mãos do Pai Celeste, ele, Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele cumpre aqui, confirmando que Jesus ele, Jesus, é o único caminho para o céu. Não há outro caminho. Ele diz isso no Evangelho de João, capítulo 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o artigo ali é que define, né? O artigo definido é que expressa o único caminho, é singular. Não há outro, eu sou o caminho. Então, ele é a ponte, né, que liga e que passa por cima, por assim dizer, né, expressando dessa forma, passa por cima do abismo do pecado que separava o homem de Deus, que é santo. Então ele derruba aquela parede, né, a parede que era chamada a parede de inimizade, e reconcilia consigo o mundo. Né? Isso é extraordinário, né, conforme nós lemos aqui mesmo, né, na palavra de Deus, 2 Coríntios 5, 18 e 19, quando ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, mostrando que neste momento, quando ele entrega o Espírito, ele está dizendo: eu sou o caminho, o único caminho. E nesse momento, então, a ira de Deus é apaziguada pela justiça dele cumprida em Cristo. E esta ira de Deus, a todos aqueles que se achegarem a Cristo, terão esse acesso livre agora. Por isso é importante, né? Vocês que nos ouvem nesta manhã, ouvem a palavra de Deus, essas mensagens magníficas do maior sermão do mundo que foi pregado por Jesus nessas 7 palavras. Portanto, que você se lembre disso. Não há outro caminho. É somente esse, foi aberto ali, exatamente com o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz e a sua ressurreição 3 dias após o seu sepultamento. Mas meus irmãos, ele sendo o único caminho, ele, num segundo ponto nosso, Jesus cumpriu plenamente a vontade do Pai. Esta justiça que é manifestada na vontade do Pai, na sua palavra, né? Quem não se lembra daquele momento de Getsemane, quando de joelhos ali Jesus orava ao Pai, pedindo para que ele, né, antes de Jesus ser condenado, né, ele fala: Pai, se queres, se for a tua vontade, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Ensinando ali de uma forma assim magnífica, extraordinária, que ele ali como um homem 100% que era, sem pecado algum, mas ali mostrando a fragilidade também de um homem, né? Ensinando a gente que não importa o momento que nós passamos, não importa o que nós tenhamos que passar, o que importa é que nós tenhamos nos nossos lábios, no nosso coração, essa palavra sempre viva: faça a tua vontade e não a minha. A tua vontade, Senhor. Às vezes nós temos muita dificuldade, irmãos, de manifestar, de expressar isso. Por quê? Porque às vezes nós não queremos abrir mão de coisas. E Jesus abriu mão da sua vida, esvaziou-se, deixou a sua glória e veio a este mundo encarnar-se, né, se humilhar desta tal forma como foi, morrer na cruz por nós. Vale a pena, irmãos, você abrir o seu coração e se esvaziar assim.
esvaziar de você mesmo, do egocentrismo, esvaziar de todas as coisas que impedem você de ter essa comunhão com Deus e de prestar a Ele esse sacrifício vivo de adoração. Faça a tua vontade, Senhor, e não a minha, como diz Jesus, né? Então, quando ele profere essa palavra, Pai, entrego o meu espírito, porque foi cumprida toda a sua vontade, né? Jesus ele veio exatamente desempenhar essa função, e ele sabia muito bem disso, né? Quando lá em João capítulo 4, verso 34, ele diz que a minha comida e bebida é fazer a vontade do meu Pai. Não é a minha vontade, eu fui chamado desse mundo, eu respiro a vontade do Pai, eu respiro a obediência ao Pai. Ele expressa isso, ele ensinou a todos os seus discípulos e a nós a orar dessa forma. Seja feita a tua vontade na terra como no céu, se lembra disso? E nós, quem não se lembra também do exemplo que o próprio Estevão seguiu, né? Não podemos deixar de citar esses exemplos, né? Lá em Atos 7:59, quando ele, após ser injuriado, né? O diácono Estevão, passando por todo o sofrimento, injúria que ele estava passando por causa do reino de Deus, ele não correu, não fugiu, ele enfrentou aquilo com toda a naturalidade, como Cristo na cruz perdoou o pecado de todo mundo, ele também fez isso. E ele perdoa ali o pecado daqueles que ultrajaram naquele momento também. E depois ele vai expressar, ainda continuando como o exemplo de Jesus, ele diz, com toda a convicção, Estevão diz ali, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, na consciência de dizer, eu estou pronto, estou preparado, eu estou, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo, conduzido a este momento, o momento em que eu estou partindo deste mundo para a glória celestial, para o paraíso, então eu estou pronto, eu entrego o meu Espírito. E outro exemplo que sempre quando pregamos, falamos sobre esse texto, nós lembramos, né, que lá no século XV, né, do pré-reformador João Hussey, vocês se lembram muitas vezes, né, esse pré-reformador, que quando foi conduzido à fogueira, por que ele foi levado à fogueira? Porque ele não negou ao Senhor. Diante de tanta atrocidade que estavam fazendo com a palavra, o distorcimento, ele pegou firme e foi condenado à morte na fogueira. E ele clamou ao Senhor quando ele disse assim na sua oração, irmãos, Senhor, te dou graças porque me tens ouvido. Em ti eu coloco toda a minha confiança. Irmãos, e quando as chamas já queimavam, envolvia este homem de Deus, ele clamou, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Olha, mais uma vez, mostrando que não é, Jesus fez isso, Davi fez isso, Estevão fez isso, mas este homem também, servo de Deus aqui, testemunhando dele, também disse, entrego nas tuas mãos. Por isso, meus amados irmãos, a consumação da obra de Jesus foi exatamente com a entrega do seu Espírito na confiança plena do Pai. E sabendo que ele recebia após isso, o bálsamo e o refrigério, após ele ter tido até um afastamento por algum tempo da presença do Pai por causa do nosso pecado, como nós vimos. E nós, irmãos queridos, que um dia também aguardamos a gloriosa volta de Cristo, seremos chamados pelo Pai e isto está perto, cada dia que nós vivemos está mais próximo. Será que todos nós, eu e você, estamos preparados para dizer, neste momento, Pai, entrega o meu espírito em tuas mãos? Será que você está preparado? Faz essa analogia. Você está preparado para falar, eu estou convicto, tenho confiança de que se o Senhor me chamar agora, eu estarei com ele, porque o meu espírito está guardado. Como Paulo disse, estou bem certo que ele guardará até o dia final, né, o meu depósito, ou seja, a minha vida. Como Paulo disse, fui na carreira cristã, fui até o final, combati o bom combate e guardei a fé até o final. E a coroa da vida estava nos esperando ali. Meus irmãos, que Deus nos ajude
a confiar a nossa vida em toda a plenitude dela. Não é só uma parte ou outra parte, toda a vida nas mãos do nosso Pai Celeste. Porque Ele tem cuidado de nós. Essas 7 palavras, eu quero só fazer essa aplicação e deixar com os irmãos. As 7 palavras de Cristo que acabamos de ouvir, traz, dentre outras coisas, 3 principais ensinamentos. O primeiro ensinamento que nós aprendemos aqui nesse grande sermão com essas 7 palavras, 7 divisões, por assim dizer, proferidas. Primeiro, a incondicional obediência à vontade do Pai. Jesus demonstrou isso e nós precisamos também demonstrar uma incondicional obediência à vontade do nosso Deus, nosso Pai. O perdão que foi incondicional, independente de quem somos nós, Ele nos perdoou. Que você possa também, uma vez perdoado por Cristo, perdoar também o seu irmão. E a misericórdia também é incondicional. A misericórdia de Deus não caiu sobre nós. Os nossos pecados foram sobre Jesus Cristo plenamente. Não teve condição nenhuma. Deus nos escolheu e escolheu morrer o seu Filho, Jesus Cristo, por você e por nós todos. Tenha misericórdia também dos seus irmãos. Tenha misericórdia também das pessoas. Leve esta mensagem para eles, para que eles possam, assim, nesses 3 ensinamentos que refletem este sermão todo de Jesus na cruz, reflete então o amor de Deus para com todos os homens. Amor incondicional. Ele amou porque Ele é amor. Que Deus abençoe a sua vida e aplique em nosso coração a sua palavra bendita. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa que podemos ouvir nesta manhã. Queridos, vamos então louvar ao Senhor com o coração alegre, feliz, né? Depois desse última palavra, que é uma palavra de alegria, de contentamento. Assim como a anterior foi a vitória, está consumado, esta aqui é a alegria. A alegria da consumação, da vitória. É o gozo, é o regozijo. Chegue até o final e você seja feliz nas mãos do Senhor. Vamos então cantar o hino 107, ao pé da cruz. E por fim
Amém, meus amados irmãos. Vamos ter uma palavra final de oração. Vou pedir ao presbítero Walter que faça esta oração final e após, então, a bênção apostólica. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Todo-Poderoso, ainda em sua santa presença, ó Deus, te glorifico, ó Pai, por tudo que tu és, por tudo que tu faz por nós. Somos gratos a ti por esse privilégio tão grande que o Senhor nos concedeste, de podermos mesmo, à distância, podermos estar lembrando, ó Pai, do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, em nosso favor. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado por esse privilégio. Ó Pai amado, clamo a Ti a sua misericórdia, ó Deus, sobre a humanidade, sobre o Brasil. Esteja com seus braços estendidos, ó Deus, sobre nós nesses momentos tão difíceis, ó Deus, que temos vivido, de pandemia, de vidas, ó Pai, sendo ceifadas. Conforte, ó Pai, os familiares, conforte as famílias, ó Deus, tem perdido parentes, ó Deus, irmãos, pais, mães. Ó Pai amado, conforte, ó Deus, a população. E clamo a Ti a sua misericórdia, ó Deus. Ó Santo Deus, que brevemente estejamos saindo desse momento que temos vivido, de afastamento social, e que venhamos estar voltando, ó Pai, à sua casa. Ó Santo Deus, gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Pai amado, clamo a Ti, ó Deus, o Senhor esteja abençoando a vida, a família de cada ouvinte nessa manhã, ó Deus. Esteja com as suas mãos estendidas sobre cada família, ó Pai, concedendo tudo que porventura necessitem, ó Pai, para estarem glorificando a Ti. Pai amado, esteja nos despedindo, ó Deus, com a sua graça, com o seu amor, ó Deus, que venhamos sempre ter esse desejo, ó Pai, esse prazer, ó Pai, em estar em sua casa, de estar te buscando, ó Deus, em espírito e em verdade. Ó Pai amado, esteja abençoando os seus filhos, ó Pai, que se prontificaram, está sendo porta-voz da sua palavra nessa manhã. Esteja abençoando a vida e a família de cada um, ó Pai. Ó Pai amado, esteja com o pastor, ó Deus, esteja com o seu servo, o anjo da igreja de Vila Suíça, ó Pai, toda a sua família, esteja fortalecendo, ó Pai, dando vigor a ele, ó Pai, discernimento, coragem, ó Deus, saúde, sempre está liderando, ó Pai, seu povo, com palavras de edificação a cada um de nós. E peço, ó Deus, que o Senhor esteja nos fortalecendo mais e mais, ó Deus, nos moldando a cada dia, ó Pai, de acordo com o seu querer, para que dia após dia venhamos ser cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E que venhamos estar lembrando, ó Pai, o sacrifício naquela cruz do Calvário em nosso favor. Sacrifício que nós não merecíamos, ó Pai, mas mesmo assim o Senhor, por amor, fez por nós. E clamo a Ti, ó Deus, o Senhor esteja nos dando um dia, ó Deus, onde estejamos andando e brilhando no seu caminho. É isso que eu te peço, eu te agradeço. Nome santo e amado do seu Filho e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Recebem a bênção, meus amados irmãos. E agora, queridos irmãos e irmãs, que a graça bendita do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e excelso, sublime, indescritível amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, a comunhão, o ensino e o poder, bem como a companhia, a unção e a direção do Santo Espírito do Senhor, esteja, meus amados irmãos e irmãs, sobre todos vocês e sobre todos nós, o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos, pela graça de Deus, chegamos, né, ao final desse culto bendito, né? E
Deixa eu ver aqui uma coisinha só. Eu quero agradecer a todos, meus irmãos queridos, que estiveram conosco nessa manhã, conosco partilhando e ouvindo da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e vocês que puderam conosco compartilhar também, ser instrumento de Deus na explanação da palavra. Obrigado, meus irmãos, que Deus continue abençoando, viu, a vida de vocês, por estar sempre disponíveis, né, a ser o instrumento de Deus. Obrigado aí, Wellington, obrigado também ao Gladson, Tom, Zé Maria, Walter, Marcos, a Raquel, que está sempre aí junto também com a gente, auxiliando, e a todos vocês que estão também conosco, ouvindo essas mensagens belíssimas, né, da palavra do Senhor. Que Ele aplique em nosso coração esta mensagem, né, porque são cada mensagem, mas todas elas é uma mensagem, né, maravilhosa, porque elas estão juntas no complemento. Que coisa bendita, né, maravilhosa. Que Deus aplique em nosso coração para que a nossa vida seja cada vez mais com essa intenção, né, de cumprir a vontade de Deus, como Jesus fez na cruz, né? Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, não é a minha vontade. Que Ele faça isso também, essa intenção no nosso coração, na direção do Espírito. Tá bom, meus amados? Sejam sempre essa bênção que tem sido, para que Deus gaste muito a vida de vocês aí, na obra dele, viu? Usando para a glória dele, viu? Fiquem com Deus, então. Eu só vou pedir aos irmãos, então, não se esqueçam dos trabalhos, né? Domingo nós vamos ter um dia especial para nós também, que é o dia, a Páscoa, né? A ressurreição de Cristo. Então nós vamos ter uma aula nesse dia também, buscando esse tema, né? Que vai ser ministrada pelo diácono Marcos. Tá bom? Vamos estar atentos, então, às 9h30 para a Escola Bíblica Dominical e também não esquecendo dos demais trabalhos da semana, que vai sendo anunciado sempre. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu vou pedir que os presbíteros permaneçam conosco, por favor, mais um tempinho, que eu quero ter uma palavrinha com eles, tá bom? Obrigado, Gladson, obrigado, Wellington. Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Receba aí um grande abraço. E a todos vocês, fiquem na paz. Obrigado, gente. Um abraço.